E depois de um cunhaque ou dois, o céu pode ser o limite pra nós. E tem mais. Tu sabia que eu sou um excelente fotógrafo? Espero que você não seja tímida. Você vai morrer. É o que, Rodrigo? Então, pode deixar que eu carregue essa carrada de pedra sem precisar de carro de mão. Tu tava falando de self-limite e que tu era fotógrafo. É verdade. Eita, amor, tu escuta as coisas tudo errado. Eu tô falando aqui que amanhã eu vou carregar uma carrada de pedra e que o céu será o limite. Valha-me Deus. E quando eu terminar, eu vou tirar uma fotografia das pedras. Ah, tá. Então quando tu chegar amanhã eu quero ver essas fotos.